por mais que essa equação seja simples, cuidado. Cuidado com isso aqui. Ela parece muito simples, né? Mas você tem que saber quando que muda a velocidade, quando que muda o comprimento de onda, quando que muda a frequência, tá? Então vamos pensar aqui. A amplitude da onda está associada à energia, lembra disso? Numa onda, por exemplo, no mar, quanto maior a amplitude, maior vai ser a energia, nós vamos falar disso. Numa corda, quanto maior a amplitude, também maior a energia aqui associada à vibração. E isso tem a ver também com o trabalho que se realiza para gerar aquela oscilação. Então, quando eu seguro uma corda e agito com uma grande amplitude, o trabalho é maior, a energia ali é maior, tá? Atenção para essa equação, que parece muito simples. E nós vamos usar essa equação em toda a ondulatória. Agora, é muito importante que você saiba quando que varia a velocidade, quando que varia o comprimento de onda, quando que varia a frequência. Então é assim, ó. A velocidade de uma onda depende do meio que ela se propaga. Ou seja, essa onda está se propagando nessa corda, por exemplo, com uma certa velocidade. Se eu aumentar a frequência, muda a velocidade? Não. Porque a velocidade depende das características do meio. Se não mudar o meio, não muda a velocidade. Ué, mas como assim? Eu vou estar aumentando a frequência. Já já eu vou falar. Vai mudar então o comprimento de onda. Mas para mudar a velocidade de uma onda, tem que mudar o meio. Por exemplo, se você tem uma onda passando de uma corda mais fina, menos densa, para uma mais densa, isso é refração. Imagina que você amarrou uma corda fina com uma corda mais grossa. Então, uma onda passando de uma corda menos densa para uma mais densa, mudando de meio, aí muda a velocidade. Mas se o meio for o mesmo, não muda a velocidade. Isso é muito importante você entender. Então, vai mudar a velocidade se mudar o meio. Eu tenho uma onda se propagando num líquido. Tá? Aí tem uma boinha ali vibrando. A velocidade vai ser constante se não mudar o meio, se não mudar as características do meio, tá? Então, olha aqui comigo. A velocidade de propagação depende exclusivamente das características do meio de propagação. A frequência, eu quero que você lembre disso aqui, ó. F de frequência, F de fonte. Repita. F de frequência, F de fonte. Eu falei para vocês, a frequência da onda é a frequência da fonte. Se você oscila com uma frequência de 5 Hz, os pontos vão vibrar com uma frequência de 5 Hz. A frequência da onda é a frequência da fonte. Se você quiser aumentar a frequência, tem que aumentar a frequência da fonte. O que que isso é importante? Uma vez que a onda foi emitida, a frequência não muda mais. A gente vai falar disso lá em acústica. Eu tenho um instrumento musical emitindo uma... Você tem uma corda, por exemplo, no violão, vibrando numa certa frequência que te dá uma característica de uma determinada nota. Por exemplo, Lá. Ou então Dó. Enfim. Quando essa corda vibra gerando ondas sonoras, a frequência da onda é a mesma da corda. Por quê? A fonte da onda sonora que se propaga no ar é a corda que está ali vibrando. Uma vez que a onda foi emitida, a frequência não muda mais, porque a frequência daquela onda é a frequência da fonte. Quando eu estou falando, eu estou emitindo várias frequências, né? Que é um som polifônico, são várias frequências. Mas se eu emito uma determinada frequência, tá? Tipo, uma certa frequência, essa frequência depois não muda. Porque a onda que vai se propagar no ar vai ter a mesma frequência da fonte. Ou seja, para mudar a frequência, tem que mudar a fonte. Tá? E o comprimento de onda faz o ajuste. Então, como assim? Quer ver se você vai entender? Imagine que você esteja vibrando essa corda e aí, de repente, você aumenta a frequência, mas não mudou o meio. Quem está constante? A velocidade. Mas quando você aumentar a frequência, diminui o comprimento de onda. Então, olha que interessante. Se você dobrar essa frequência, você estava vibrando com uma frequência de 5 Hz e dobra para 10 Hz. Faz essa conta comigo. Você dobrou a frequência. Muitos alunos vão achar que dobrou a velocidade. Não, a velocidade não mudou. Porque a velocidade depende do meio. Você não mudou o meio, você simplesmente aumentou a frequência. Quando você dobrar a frequência, esse comprimento de onda vai diminuir pela metade. Então você tinha uma onda com certo comprimento de onda. Quando você dobra a frequência, o comprimento de onda diminui. Então o comprimento de onda que faz o ajuste.
Viu? Uma equação simples e os alunos confundem. Eu já vi aluno responder assim, ó. Eu pergunto, gente, o que acontece? Dobra a frequência aqui. O menino fala, dobra a velocidade, porque aqui são proporcionais. Mas aí ele tá achando que o lambda é constante. O lambda que fica variando. Entendeu o que eu tô dizendo? Então, fique atento a isso. Aumentou a frequência sem mudar a velocidade, diminuiu o comprimento de onda. É o que acontece lá no espectro eletromagnético que a gente analisou no início da aula. Ó. Vamos voltar lá. Aqui no espectro eletromagnético, ó, aqui. As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a mesma velocidade, porque é o mesmo meio, é o vácuo. Então, a velocidade é a mesma, mas olha só, à medida que aumenta a frequência, diminui o comprimento de onda, porque a velocidade é constante. Então, ó, as ondas de rádio possuem menor frequência, maior comprimento de onda. Já raios gama, altíssima frequência, menores comprimentos de onda aqui no espectro eletromagnético. A velocidade é a mesma para essas ondas, por exemplo, no vácuo, porque é o mesmo meio. Ou seja, a velocidade de uma onda depende das características do meio, galera, do meio e a frequência da fonte. Se você entender isso aqui, você não vai ter problema depois em entender as aulas dos fenômenos ondulatórios, reflexão, refração, difração, interferência, polarização. Porque o que você vai fazer? Você vai analisar. Essa onda mudou de meio? Mudou. Ah, então mudou a velocidade. Essa onda mudou de meio? Não, ela não mudou de meio, então não mudou a velocidade. Tá aumentando a frequência? Não. Tá diminuindo a frequência? Não. A frequência da fonte é constante? É, então a frequência da onda é constante, porque a frequência da onda é a frequência da fonte. Ou seja, olha essa dica para a vida, F de frequência, F de fonte. E a velocidade depende do meio. Tudo bem? Cuidado para não misturar as duas figuras. Você vai ter que identificar qual é a onda e qual representa a oscilação em função do tempo. Quer ver? Vamos lá. Um grande aquário com paredes laterais de vidro permite visualizar na superfície da água uma onda que se propaga. Ó. A figura representa o perfil de tal onda no instante t0. Durante sua passagem, uma boia em uma determinada posição, imagina uma boia aqui que vai oscilar, oscila para cima e para baixo e seu deslocamento vertical y em função do tempo. Então esse y não é a onda. Esse aqui está te mostrando o deslocamento vertical. A boia subiu, voltou para a posição de equilíbrio, desceu, voltou para a posição de equilíbrio. Isso aqui te mostra o deslocamento vertical em y da boinha em função do tempo. A onda no líquido é essa figura aqui, essa primeira figura. Com essas informações é possível concluir que a onda se propaga com uma velocidade aproximadamente de... Então vamos lá. Primeiro, isso aqui é a onda e eu tenho aqui algumas medidas de comprimento. Então, medidas de comprimento. Isso aqui está aqui para a gente medir o que então, galera? Comprimento de onda. Você pode medir de crista até crista. Eu medi aqui, ó, para uma oscilação. Ó. Então, daqui até aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Esse é o lambda. Que é aproximadamente 20, né? 5 mais 5 mais 5 mais 5. Tá vendo? A FUVEST até dividiu da forma que eu ensinei para vocês, ó. Ó, um pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho. 4 pedacinhos dá o comprimento de onda. Isso vai dar 4 vezes 5, 20 metros. Tudo bem? 20 metros. Fechou? Então tá. Agora, o que é esse gráfico? O que isso aqui me mostra? Ele me mostra o seguinte, imagina que você colocou uma boia aqui e você está com uma câmera focada na boia. Quando essa onda passa, essa boia, olha aqui, ó, ela sobe, desce, volta para a posição de equilíbrio. Depois desce, sobe de novo, voltando para a posição de equilíbrio. Isso está mostrando isso, ó. 0 é o nível y igual a 0 seria o nível da posição de equilíbrio. Então, quando a onda passa, isso aqui tá mostrando a oscilação. Não é que a boia está fazendo isso, não, ó. Ela está subindo, voltando para a origem no instante 5, descendo, voltando para a origem no instante 10. Então, isso aqui, ó, é tempo. Tempo é para você achar o período. Então, isso aqui corresponde a uma oscilação. Então, isso aqui é o tempo gasto em uma oscilação. Esse aqui é o período.
Então, tá vendo, ó? Isso aqui, imagine que seja a boia que está vibrando para cima e para baixo. Então, a boia não está fazendo isso. Mas como é que eu represento esse movimento dela num gráfico em função do tempo? Como uma função periódica, tipo uma função seno, uma função cosseno. Ó. Ela vai até o máximo, ó, até a crista, volta para a posição de equilíbrio, vale, volta para a posição de equilíbrio. Em 10 segundos. Então, a gente tem um período. Basta usar V igual a lambda F. A frequência é o inverso do período. Então, a frequência vai ser 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 0,1 Hz. Então, essa é a frequência. É 1/10 de Hz. Então, é uma onda longa, né, de 20 metros, num grande aquário. O período aí de oscilação da boia, quer dizer, a boia vai gastar para subir, voltar para a posição de equilíbrio, descer, voltar para a posição de equilíbrio, 10 segundos. Agora a parte mais fácil, a velocidade é igual a lambda F, né? Veja que uma lambidinha faz. O lambda é 20, a frequência é 0,1, 20 vezes 0,1, 2 metros por segundo. Então, a onda avança a 2 metros por segundo. Cuidado que essa velocidade não é a velocidade da boia que está vibrando, é a velocidade da onda se propagando aí na superfície desse líquido, nesse tanque, tá? Então, a onda está avançando a 2 metros por segundo. Tudo bem? Então, letra A.